Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa sexta-feira. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que nos acompanha. Nos acompanhou a semana toda ou está chegando pela primeira vez para nos assistir? Pois é, o programa debate as principais questões do dia. São 4 notícias que a gente coloca, mais os destaques dos nossos comentaristas, para você ter uma ideia do que está acontecendo nos bastidores da informação. A gente começa então o programa com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, seja bem-vindo, vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, como sempre é muito bom estar aqui, encerrando mais uma semana abençoada e que tenhamos também um bom final de semana, apesar da chuva forte, a chuva também que a gente precisa, né? Afinal, está tudo seco e vamos que vamos. Hoje é destaque no Jornal Imparcial, na coluna Plantão, um trabalho do ProLiber em favor da aprovação da Lei Municipal de Liberdade Econômica em Presidente Prudente. Essa lei ela pode até parecer sem relevância para alguns, mas ela gera muita segurança jurídica para os negócios. Ela faz com que tenha maior probabilidade de haver investimentos e, com isso, a gente tenha mais facilidade em fazer os negócios, mais investimentos, mais empregos e mais renda. E junto com essa proposta que o ProLiber trabalha já há 2 anos, também tem 2 que são um pouquinho mais novas, que é a certificação da fé pública para documentos emitidos online pelo governo municipal e também o chamado sandbox regulatório, que é um ambiente regulatório exclusivo para negócios inovadores. Algo muitíssimo importante para o Brasil inteiro, mas especialmente para a nossa região. A nossa cidade forma milhares de profissionais todos os anos, gente muito criativa e que precisa de algum tipo de incentivo para permanecer na cidade, gerando negócios e gerando emprego. Então, que a luta continue, que a gente consiga a aprovação desses 3 projetos tão importantes para dar mais segurança jurídica para os novos negócios. Muito bem, vamos lá então agora para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, sexta-feira, vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo. Meu destaque hoje, sexta-feira, né? Chegamos na sexta-feira. É uma leitura da desenvoltura do como as portas estão abertas em Brasília para o prefeito Ed Thomas. Uma semana altamente produtiva lá em Brasília, acesso a todos os gabinetes, ministério que quer ir sem ter necessidade de fazer uma agenda prévia. Nós nunca tivemos um prefeito com essas portas, nós nunca tivemos nenhum deputado federal com esse trânsito, para te falar a verdade. Hoje o Ed ele vai tanto no gabinete presidencial como em qualquer ministério, sem precisar fazer agenda, né? As portas com que o Naban Garcia apresentou ele, fez com ele, faz com ele, e com a habilidade política que ele tem, aquele jeitão humilde dele, chega a deixar a gente até muito impressionado. O que eu quero dizer com tudo isso? O ano que vem, o Ed, prefeito Ed Thomas, com essa habilidade e com essas portas abertas, o cara que ele botar a mão tem grande chance de se eleger deputado federal. E Presidente Prudente, região, precisa de um candidato federal, né? Precisa de um deputado federal. E eu acho que o Ed demonstra aí uma força política muito grande para que isso venha acontecer. Essa habilidade que ele tem, essa abertura que ele tem hoje em Brasília, no ano que vem, quem ele realmente colocar a mão e falar, nós precisamos ter esse cara lá em Brasília para nos ajudar mais ainda, os frutos que ele vai colher daqui para o ano que vem, que a gente já sabe, olha, passa a ser um paizão de campanha forte, hein? Passa a ser um patrocinador no bom sentido, de muita credibilidade, para a gente conseguir entender que de fato nós temos possibilidades reais de eleger um deputado federal. Se tiver o apoio do prefeito Ed Thomas, isso vai facilitar muito para esse candidato. Isso é bom, isso não é ruim, é bom em vários aspectos. Primeiro, Presidente Prudente, sem ter um candidato a deputado federal, o prefeito conseguiu, com a sua habilidade, com os caminhos que teve, com a proximidade que fez, abrir e escancarar os corredores de Brasília. E segundo, porque é um grande padrinho para o ano que vem, de 2022. Toca o programa, Eudes Figueiredo.
Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje aqui no Entre Linhas. E olha, gente, sem produção adicional, a geração de energia será insuficiente a partir de outubro, é o que está alertando aí a ONS. Atenção, não é OMS não, é ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Informou então que a partir de outubro a capacidade atual do país de geração de energia elétrica será insuficiente para atender a demanda. E tem gente falando até em pegar a energia elétrica dos países vizinhos. Bom, para falar desse assunto, a gente coloca primeiro a Divaldo Ceresini. Divaldo, vamos lá. A situação se agravou muito, né, por conta da falta de chuvas este ano. É verdade, pelo menos é o que está indicando aí, estão indicando esses novos dados. E já vimos, desde o final do ano passado, com uma situação aparentemente muito mais crítica do que o habitual. Mas como eu disse no meu comentário de ontem a respeito também deste tema, né, o governo ele parece que não quer encarar as realidades quando os fatos são negativos, ainda que não tenha havido uma participação direta do governo na criação daquela situação. É fundamental a gente lembrar que quando a gente não reconhece a existência de um problema, a gente não vai construir as soluções que aquele problema exige, porque, afinal, nós não admitimos a existência dele. Foi assim em relação à pandemia e está sendo assim em relação a essa questão da crise hídrica. É evidente que não foi o governo federal que fez parar de chover. É evidente também que não foi o governo federal que nas últimas décadas, né, investiu quase nada na geração de energia. Mas o governo federal, nessa condição, no decorrer do ano passado, vendo a situação de agravamento da crise hídrica, ele poderia ter começado a tomar algumas atitudes que evitassem o colapso de energia que aparentemente nós teremos em breve. Medidas de conscientização da população em relação à gravidade da situação, algo que nem agora está sendo feito por parte do governo. Poderia também ter investido no mercado de incentivo, por exemplo, para a instalação de energia solar nas residências, que é algo que pode ser feito com curto espaço de tempo, e poderia ter tomado diversas outras atitudes, tanto no campo da conscientização, quanto também no campo da contratação antecipada dessa energia que é mais cara, que é a energia das térmicas, para que a gente poupasse as águas dos reservatórios das hidrelétricas. Isso teria feito com que a energia ficasse mais cara de maneira antecipada, mas geraria também a prevenção ao colapso que a gente está vendo agora. Só que se lá atrás tivesse feito isso, a inflação aumentaria ainda mais. E aí o governo teria mais dificuldade em fazer os contorcionismos para explicar que está tudo bem com a economia, como até hoje o Paulo Guedes quer nos fazer crer. Muito bem, vamos lá então para o comentário de Adolfo Padilha. Adolfo, qual que é a responsabilidade do governo Jair Bolsonaro nessa, na sua opinião, hein? Olha, claro que nós vamos ver aqui os pantufinha querer de alguma forma responsabilizar o governo, porque nunca faltou energia, né? Essa manchete aqui, sem produção adicional, geração de energia pode ser insuficiente, podemos ter apagão. Quantos e quantos anos a gente ouve disso? Abro um parênteses. Acho que o governo federal podia ter apoiado mais, investido mais o início de um trabalho de potencializar mais energia limpa para o Brasil. Aqui o governo federal tem que fazer a meia-culpa. Ia resolver o problema esse ano? Não ia, mas já antecipava para que o Brasil pudesse ter carga energética suficiente, sem precisar depender de outras maneiras para gerar sua própria energia. A gente viu uma questão de 2 semanas ou 1 semana atrás, o Congresso Nacional, para variar, né, criando sistemas de tributação da energia solar. Ações parecidas como essa em alguns países não deram certo. E países que incentivaram, países que deram subsídio para que se aumentasse a energia limpa, hoje são exemplos de relativo sucesso. Não estou dizendo que não tem que ter uma taxação, não é isso que eu estou dizendo. Até acho que tem que ter alguma coisa. Mas ali o governo podia ter pego mais pesado, né? Ali talvez faltou falar, não, nós vamos fazer isso, mas a partir, se for reeleito, de um segundo mandato. Agora não, agora eu preciso incentivar a turma
a investir, e a gente sabe que tem investido, o governo tem ajudado, tem subsídio, tem na nossa caixa tem o projeto Ilumina, né, para quem quer, para as prefeituras principalmente, mas aqui eu acho que falta acelerar esse processo via governo, de potencializar o incentivo ainda mais para a produção de energia limpa, porque a hidrelétrica não se cabe mais nos tempos de hoje, né? A hidrelétrica mexe muito com o meio ambiente. E a energia limpa, a gente sabe que ela vem com força e ela funciona. Então, que o governo agora preste atenção nisso para começar a resolver esse problema que é muito sério no Brasil. Todo ano nós temos ameaça até mesmo ter que importar energia. E quanto custa isso? Muito caro. E quem paga por isso? Nós. Nós, os baixos afegões aqui da ponta do lado de cá. Mas vamos torcer para que isso aconteça. Apesar que eu já aguardo pantufinhas e periquitos, né, Eudes? Falar que a culpa é do presidente Bolsonaro. Ok, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje. Olha, sem contar com o interesse da concessionária Rumo, após 2 anos de cobranças, a Prefeitura de Presidente Prudente mirou um outro caminho em busca de acabar com o estorvo que tornou o trecho da linha férrea que corta a capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente. Em Brasília, o prefeito Edi Thomas costura uma reativação do modal diretamente com o Ministério da Infraestrutura. O assunto foi discutido durante a maratona de visitas que a comitiva prudentina está realizando no Distrito Federal. Bom, vamos lá. Divaldo Ceresini, você acha que tem alguma solução? Porque desde a época do prefeito Agrippino já se falava muito em tirar essa linha férrea do centro da cidade e nada foi feito até agora, né? Muito se fala em tirar a linha férrea, né? Mas poucos eles garram pelo pescoço mesmo ali para fazer o trabalho de reativar a linha férrea acontecer. A Rumo é uma empresa muito poderosa, ela é do Grupo Cosan, um grupo com fortes influências políticas, e nós, uma região das mais pobres do estado e com pouquíssima representatividade política e péssimos políticos que nos representam também, políticos pouquíssimo preocupados com o desenvolvimento da região, para o qual, desculpem, pessoal, muito importante para o desenvolvimento econômico da região que nós tenhamos essa ligação férrea, não só para competir com o transporte rodoviário, de rodovias cheias de pedágio, de diesel caro, mas também para que a gente tenha uma alternativa que gera menor custo. Nesse caso da ferrovia, existe uma proposta que é trabalhada pela UEPP, não só de reativação do ramal inteiro, mas que a Rumo faz de tudo para não acontecer, mas também da construção de um novo ramal que ligasse Presidente Prudente a Parapuã, são 74 quilômetros, algo que tem um custo muito menor do que a reativação do ramal inteiro. A Rumo também não quer isso, afinal, é muito mais barato para ela manter menos quantidade de quilômetros de trilhos, assim como também, quanto menos transportar dos produtos da nossa região, que são concorrentes dos produtos da Cosan, controladora da Rumo, para a Cosan é melhor. Então, nós precisamos, sim, de muita força dos nossos políticos, de muita atuação e muito trabalho deles, não só falatório, para fazer acontecer. E, além disso, o VLT, defendido na última eleição pela candidatura do Marcos Lucas, né, o veículo leve sobre trilho, também geraria uma excelente oportunidade de transporte para a nossa cidade, algo que ficou ainda mais evidente com essa crise enfrentada pela empresa Prudente Urbana. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha é uma luta antiga, né? Como eu disse aqui. E como é que você vê a situação? Será que agora vai? Vamos lá. Adolfo Padilha. Esse assunto da reativação da linha férrea, a gente tem que explicar algumas coisas aqui. Isso não começou agora. Todo mundo sabe que isso foi uma bandeira lá na primeira campanha do prefeito Agrippino Lima. Eu me lembro muito bem quando eu fui secretário da SEDEP, a gente chamou na época, era uma outra empresa que tinha como a Rumo tem hoje a concessão. Ele veio aqui na Fiesp, foi o jornal Oeste Notícias, que eu era diretor na época, patrocinou como secretário da SEDEP também a vinda dele para a realização do evento. A gente chamou várias lideranças. Me lembro ainda que enquanto todo mundo falava, o cara da CIEP ficava conversando no telefone, né? Ele ficava lá. E eu sei que um momento, até me lembro disso, eu me levantei, chamei a atenção do rapaz, falei: meu amigo, você veio aqui para ouvir o que os nossos empresários têm para dizer ou você veio aqui para ficar no celular?
Foi assim, altamente constrangedor pro cara. Teve pessoas que bateu até palma para mim na época. Aí o cara parou de mexer no celular. Tô dizendo isso para quê? A luta, ela é muito nobre, ela é muito válida. Vem a UPP agora também sempre insistindo nisso. Dr. Renato com essa bandeira sempre investindo nisso. E o Ed, em campanha, também falou que ia atrás dessa solução. E o que o Ed já avançou com isso em 3 meses, ou 6 meses, praticamente, não se avançaram nesses anos todos. Nesses anos todos não se avançaram. Em 6 meses, o que o Ed já vem construindo isso com as pessoas lá em Brasília, quando o ministro Tarcísio esteve aqui, que ele viu o trilho, o Ed levou ele até lá, e ele falou pro Ed que ele vai dar uma solução para isso, o processo ativamente começou agora, né? E agora nós temos um Prudentino numa área muito importante. Isso é legal. Agora, qual é a proposta do prefeito? Primeiro, tentar de toda forma reativar os trilhos, aproveitando o ramal que vai até Maringá, porque isso gera emprego e gera riqueza. Mas na impossibilidade disso ser feito, porque é uma empresa privada agora que tem a concessão, pegar essa linha férrea e deixar o município fazer o que tem que ser feito. E não ficar lá que nem um mausoléu. Tem um muro lá que o Ed é louco para derrubar aquele muro, o prefeito. Mas não pode, porque não é dele, é da União, é da concessão. Então, peraí, se eu não posso como prefeito, vocês vão lá e resolvam para mim, ou vocês ativam o trilho. Então nunca esteve tão avançado. Agora o Ed tem toda uma estratégia para conseguir isso. E podem aguardar. Vai vir coisa boa aí que a gente já sabe. Os prudentinos vão gostar muito. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais para você aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. O nosso Entre Linhas volta já. Olá, estamos de volta com Entre Linhas, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. E agora, destaque de uma matéria que está na revista Oeste.com. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse ontem que é inadmissível a existência de ditaduras sectárias em nações democráticas. As palavras dele foram as seguintes: a independência dos juízes vem consagrada na Constituição, não pode ser conjurada sob pena de atentado à democracia, sob pena de violação às garantias da magistratura. De acordo com o magistrado, as sentenças proferidas pelo judiciário não devem ser criminalizadas. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, o STF está saindo em defesa da instituição recentemente, com mais veemência, inclusive, todos os magistrados ali. Como é que você vê esse movimento aí do STF, Divaldo Cerezinho? O STF está procurando se defender, né? Fazendo a lição de casa ali. É evidente que o impeachment ele não pode ser algo banalizado, né? Ele tem que ser algo que realmente seja grave. No meu entendimento, nós temos situações graves relacionadas a diversos dos ministros do STF. Só que nós temos 2 grandes problemas. O primeiro grande problema que nós temos em relação a julgar ministros do Supremo é que quem deve fazê-lo são os senadores. E grande parte dos senadores tem enroscos lá no STF. Então, na condição de cidadão, de eleitor, nós precisamos eleger gente que não seja enrolada. Mas também não basta isso. Não se pode fazer de impeachment de ministro do STF, ou de presidente da República, ou de governador, enfim, de quem quer que seja, uma bandeira político-eleitoral simplesmente, porque aí não se leva o assunto a sério e não se constrói a solução necessária. Fica só na bateção de boca, porque eleitoralmente a bateção de boca é o que conta para essas pessoas. O assunto fica em evidência, a pessoa fica lá posando de herói, né? Enquanto o problema persiste. Ou a gente trata os nossos assuntos de maneira séria, trabalhando de fato para que eles aconteçam, ou eles não vão acontecer. Então, nós precisamos, antes de tudo isso daí, pensar, refletir e avaliar se esses políticos realmente agem de acordo com o que falam. Se essas pessoas que se candidatam realmente têm a condição de entregar aquilo que prometem,
ou se depois de eleitos vão ficar continuando arrumando desculpas para não trabalhar e cometendo os mesmos erros que a gente tanto condenou que outros políticos fizessem. Ano que vem teremos eleições e a oportunidade de eleger gente melhor do que elegemos na última eleição. Não vamos perder essa oportunidade não, pessoal. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a confusão entre os poderes, né? O Senado, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o governo está cada dia pior, né? Mas você acha que tem culpa o Bolsonaro nisso? A culpa é dele? Realmente ele aprontou, tem aprontado assim com um pedido de impeachment, né? Protocolado aí contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso acerra ainda mais essa disputa e acaba caindo sobre ele a culpa da desunião entre os poderes? É brincadeira isso, né, cara? Veja bem, a imprensa, juntamente com o STF, eles estão querendo criar uma situação como se o Bolsonaro, de fato, fosse o responsável pelo rompimento ou a quebra de respeito entre os poderes. Enquanto a população já percebeu que não, seu Fux, faz o seguinte, faz um teste para ver quem põe a democracia em risco. Pega o senhor na mão do Moraes, na mão do Barroso, de mais uns aí, e sai na rua, sem aquele bando de segurança aos quais a gente banca para vocês. Vai passear na rua, vai ver como a população vai os receber, se vocês vão ser aplaudidos ou se vocês vão ser cobrados. A instituição STF é a instituição mais importante para a nossa democracia, deixo isso aqui bem claro. Mas os membros que estão no STF hoje não agem como juízes. A maioria deles estão agindo como ativista político, atendendo a uma demanda política partidária. Eu não tenho receio nenhum de falar isso aqui. Eles estão agindo como político, fizeram do STF um balcão de conchavos político. Vamos desestabilizar o governo Bolsonaro. Vamos criar problema para o governo Bolsonaro. E é assim que é tratado e ponto final. Deixa a pantufinha falar, deixa periquito falar. Vocês vão ver 7 de setembro, veste sua camisa verde, coloca teu boné verde, pega a sua bandeira, porque nós não vamos protestar, nós vamos se manifestar. É diferente se manifestar dizendo que é o seguinte, nós queremos o respeito à Constituição Federal, nós queremos o respeito à nossa bandeira, nós queremos o respeito entre os poderes e nós queremos que o governo que foi eleito democraticamente possa exercer o seu mandato. Nós queremos que o STF cumpra a lei, rigidamente. Nós queremos que o STF faça com que todo mundo entenda que a Constituição Federal é a matriz de toda a organização jurídica que a gente tem hoje. É só isso. Não venha dizer ou colocar na nossa testa que vai ser um protesto. Não, vai ser uma manifestação. E como tantas outras que já tiveram, sem agressão, sem destruir nada. Apesar que estão dizendo que estão infiltrando esquerdinha aí para fazer bagunça, mas a turma já está orientada. Começou briga, começou agressão, senta no chão. E deixa quem está brigando e provocando ser bem filmado. Uma coisa que eles não sabem, que a estrutura vai ter câmera em vários lugares. Vai ter gente nossa também, não nem participando, mas filmando. Estrategicamente filmando. Porque existe essa intenção de fato de perturbar a manifestação pacífica e dizer que os apoiadores do Bolsonaro são violentos. A vovó, o vovô, a tia do WhatsApp, o tiozão aqui, né? Vão dizer que a gente é violento. E a gente, quando faz as manifestações, como a última que aconteceu no Parque do Povo, com a motociata, você não viu um papel no chão a hora que terminou e ali devia ter um pouquinho mais de 50 mil pessoas. Então não adianta, seu Fux, não adianta entrar no joguinho do establishment, do sistema, querer dizer que o Bolsonaro é o cara que desestabiliza a democracia. Mentira. Bolsonaro, de todos os poderes, foi o único que não prendeu ninguém que nem vocês, sem justa causa, sem processo legal, sem inquérito aberto. Quem que fez isso? STF. Fechou comércio, ameaçou de cadeia, levou gente para prisão à força. Quem que fez isso? Governadores. Né? Exigiu, pressionou para liberar vacina emergencial, para fazer um monte de coisa. Quem fez isso? Não foi o presidente. Ele comprou e pagou. Pelo contrário, ele defendeu a vacinação, mas também defendeu deixar os médicos agir com liberdade no tratamento preventivo. Quem foi contra? Quem que ameaçou? Quem que boicotou o tratamento preventivo? O STF. Com apoio de quem? Dos governadores. E vem dizer agora que o presidente é um perigo para a democracia. Nós não temos meia liberdade. Nossa liberdade é plena. E se eu cometer alguma coisa errada, abra-se um processo e lá no final, se eu for condenado, aí eu pago a pena. Mas porque você não gostou da minha opinião e você me prender, isso aqui no Brasil não. Nós vamos lutar contra isso. Muito bem, é isso aí.
Obrigado, Adolfo Padilha. Nós vamos agora para a última notícia de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que transfere para os municípios a competência de decidir as regras sobre áreas de preservação permanente. Atualmente, essas regras são definidas pelo Código Florestal e o projeto define que as normas a serem definidas pelas prefeituras valerão somente para as APPS em zonas urbanas. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, o Câmara dos Deputados, tirando mais algo que estava na mão do governo federal, não é? Tirar do governo federal, ela está tirando dela própria, né? Da legislação dela própria. E isso é muito positivo. Afinal, a gente tanto clama por trazer o poder mais próximo do cidadão, né? E o cidadão mora na cidade, como a gente está cansado de dizer. Então, eu vejo como bastante positivo, muito positiva essa decisão da Câmara Federal em abrir mão de legislar a respeito de determinado assunto e privilegiar a legislatura mais próxima àquele assunto nesse caso. Eu entendo que é um fator muito positivo, sim. É certo que muita gente vai criticar, dizendo, olha, isso vai favorecer, que vão comprar vereador para aprovar lei que vai desmatar. Isso realmente pode vir a acontecer. Por isso que é necessário que a população acompanhe também o trabalho daqueles que estão mais próximos dela, né? Que exija deles que façam a coisa certa. É importante também que a gente tenha a atuação das outras entidades do poder público, como o Ministério Público, por exemplo, nesse sentido. E eu acredito que isso tende a contribuir muito para que a gente tenha o poder mais próximo do cidadão. Muito bem, Adolfo Padilha, eu acho que você deve concordar com o Divaldo Ceresini, até porque você está trabalhando numa área de preservação, né? Praticamente, que é a Cidade da Criança em Presidente Prudente. Você acha boa essa medida? Eu acho, Wilson, isso uma bela iniciativa, porque o que tem de área de preservação que a gente poderia cuidar melhor, que a gente poderia usar melhor, e não faz isso porque as decisões sobre a utilização e até mesmo a proteção dessas áreas de preservação são regras definidas pelo Código Florestal e difícil de resolver, nada melhor do que o prefeito. A prefeitura está aqui, ela sabe o que aquela área é lixão, ela sabe que aquela área realmente tem que ser preservada, entendeu? Ela sabe se aquela mina que existia lá já está seca há muito tempo. Não, aquela mina está lá. Vai se discutir isso fora de um ambiente totalmente da realidade. Eu acho um projeto super interessante, entendeu? Transferir para o município a competência de decidir regras sobre áreas de preservação permanente é interessante, sim, por vários aspectos. Porque se o prefeito estiver tomando a decisão errada, a população vai entender que cabe a ele dizer sim ou não. E a cobrança política é muito grande. Não tem mais aquela desculpinha, foi definido lá para cima. Eu não posso fazer nada, eu tenho que acatar, não deixaram. Não. Agora chamou para si, chamou para ele, chamou para os vereadores. Então, se ele resolver algo que a população não quer, a população vai cobrar. E se ele o fizer, vai ficar caracterizado que a decisão foi dele. A solução final foi dele. Entendeu? Então, quer dizer, quando a prefeitura chama isso, tem essa autonomia, o prefeito e os vereadores vão no tete a tete com a população explicar por que ele vai autorizar a fazer determinada obra ou mexer em determinada área de preservação. Eu acho fantástico isso. Eu acho que muitas coisas deviam ser determinadas pelo prefeito, ele que foi eleito. Mas a gente vê muitas coisas, às vezes, até alguns membros do Ministério Público querendo mandar mais do que o prefeito, sendo que nunca foi nem no posto de saúde, né? Sendo que nunca foi ver a necessidade de mão de obra. Um caso explícito que eu dou aqui é dos cargos comissionados. Repito, hiper importante para a prefeitura. Existem situações que são acomodações políticas que não devem existir? Existe, mas nem tudo é perfeito. Mas o mesmo cargo comissionado que tem na prefeitura, tem no Ministério Público, tem no STF. E aqui foram tirados cargos. Vou te dar um exemplo. Nós temos um castramóvel super equipado aqui na prefeitura. A veterinária, que era especialista nisso, era um cargo comissionado e teve que ser demitida. E daí? É porque não conhece a realidade. É porque não se preocupou em ver a realidade da necessidade do serviço para a prefeitura. A mesma coisa é aqui. Às vezes tomam uma decisão, mas não sabe nem onde fica a mata. Agora não, agora é a responsabilidade do prefeito junto à sua população. Eu acho que é uma lei interessante. Muito bem, é isso aí. Quero agradecer a Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Bom final de semana para todo mundo. Grande abraço.
A gente se fala no nosso próximo encontro segunda-feira. Até lá. Valeu, gente.